Tá? Prontinho. Voltamos ao nosso estudo, né? Da semana passada a gente estava estudando sobre o romanismo e o ecumenismo, né? E na semana passada a gente estudou a primeira fase, primeira parte desse estudo. Você vai encontrar ele lá no nosso canal do YouTube. E hoje nós vamos para a segunda parte desse estudo. Mas antes da gente estar começando, a gente vai fazer uma breve oração. E eu vou pedir nada mais, nada menos que o nosso irmão Matusalém, que está aqui conosco, para introduzir essa oração conosco. Tá certo, Matusalém? Vou tentar aqui. Eu Olha estou aí. com pequena dificuldade, mas vamos lá. Vamos lá. Amado Deus, oremos. Amado Deus, Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estudar um pouco sobre Tua palavra. Que a gente possa aprender, desenvolver, aprendendo sobre Ti e nos fortalecendo a cada dia mais. Obrigado por esse santo dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Fazendo uma breve introdução sobre o que a gente estudou semana passada, nós começamos pelo livro de Daniel, capítulo 2, e Daniel, capítulo 7, e Daniel, capítulo 8. Nesses livros, a gente viu como surgiu as profecias dos reinos. Começou com o sonho de Nabucodonosor, quando ele teve uma visão de uma estátua, e cada parte dessa estátua era feita de um metal, e cada metal correspondia a um reino. Aliado a esse sonho de Nabucodonosor, Daniel também teve um sonho no capítulo 7, e já não aparecia uma estátua, mas apareciam animais saindo no meio do mar. E o anjo explica para Daniel que esses animais, cada animal alado que aparecia ali, também correspondiam a reinos. E exatamente eram os mesmos reinos que correspondiam à estátua. E ali foi dada uma explicação mais detalhada sobre cada um desses reinos, né? E como seriam eles em poder, magnitude e força. E no decorrer do nosso estudo da semana passada, nós vimos que os reinos que compunham esses animais, e na própria Bíblia nós vimos a explicação, que os animais correspondiam a reinos, e o mar, nós podemos ver que lá a própria Bíblia em Apocalipse, capítulo 17, fala que mar representa povos, nações e multidões. Então, esses reinos viriam de nações poderosas, de nações habitadas, com poder bélico de soldados e armamentos, então seriam nações poderosas. E, de acordo com o livro de Daniel, o primeiro reino seria a Babilônia. Daí, por sequência, viriam os reinos que surgiriam um após o outro. Aí chegamos ao reino depois de Babilônia, viriam os Medos-Persas, depois a Grécia, o quarto reino seria Roma, que foi o que a gente começou a estudar. E o quarto reino, representado pelas pernas de ferro e também por um animal muito estranho, que era terrível, qual não tinha nem descrição. E nós estudamos as duas fases do Império Romano. Nós vimos que o Império Romano é dividido em duas fases. A primeira fase era o Império Romano pagão, que também chamamos de Império Romano Imperial. Pagão porque a religião que predominava no Império Romano era uma religião pagã, mística, ocultista e idólatra. Era a religião que predominava na época do Império Romano, né? A religião pagã, fundada na filosofia grego-romana. Na segunda fase, que nós vimos lá, o Império Romano vem na segunda fase como Império Papal, onde agora ele é um império religioso, que também tem domínio territorial, que também tem poder bélico, entendeu? Associado a outros reinos, que agora no nosso estudo nós vamos estar entrando sobre esse assunto. Nós vimos no decorrer do nosso estudo passado também como a igreja, né, ela era uma igreja triunfante, poderosa nos tempos primitivos, né, e lutava. Mas quando, pelo volta do ano, por volta do século IV, no ano 300 e pouco, 323, Roma, que havia perseguido muitos cristãos por intermédio dos judeus, havia matado muitos, e depois que cercou Jerusalém, né, Roma tomou um ódio aos judeus, e como os cristãos também eram identificados como judeus, também passaram a ser perseguidos por Roma também.
né? E pelas suas doutrinas. E então, o que aconteceu? Só que quanto mais eles perseguiam os cristãos, mais matavam os cristãos, mais os cristãos cresciam em proporção. E foi imperador sobre imperador, caindo, levantando outros imperadores, nenhum conseguiam destruir os cristãos. E os cristãos só estavam crescendo e se multiplicando e aumentando. Então, chega a época de Constantino, ele tem uma sacada, né? Ele vê que ele poderia fazer, podia criar uma estratégia e poderia unir o útil ao agradável e ter os cristãos como seus aliados, em vez de perseguir, porque nenhum imperador conseguiu derrotar os cristãos, ao contrário, eles só estavam crescendo em proporção. Então, ele forja, podemos dizer assim, uma experiência transcendental, onde ele vê uma imagem, né, que o ajuda a vencer a guerra, e ele se declara naquele momento cristão, embora não tenha, né, se aderido à fé cristã em momento nenhum ali, a não ser na sua morte. E ele chega e agora, né, faz uma aliança com a Igreja Católica naquela época. E antes mesmo disso, nós percebemos no estudo que pequenas heresias já estavam sendo fermentadas dentro da igreja, né? Com o antissemitismo do Império Romano estava muito elevado, alguns líderes, né, já do segundo século em diante, queriam tirar essa visão de judaísmo da igreja primitiva, então eles queriam estipar tudo aquilo que poderia fazer com que eles pareciam com os judeus. E uma das coisas dessas era a guarda do sábado, e também a realização da festa da Páscoa, que eles faziam. Então, eles começaram a fazer, tentaram fazer algumas mudanças. Mas, diante dos relatos que nós estudamos na semana passada, muitas igrejas guardavam o sábado, e somente as igrejas de Alexandria e de Roma que estavam já adotando o domingo como o dia do Senhor, né? Por que eles queriam fazer isso? Para não parecer com os judeus, para não ter perseguição. Quando Constantino chegou à igreja, foi uma sacada dele. Se a igreja de Roma já aceitava o domingo como um dia que deveria ser festivado por causa da ressurreição de Cristo, só que as outras demais igrejas cristãs não aceitavam o domingo como o dia do Senhor, aceitavam o sábado. E naquela época que a gente estudou, não existia o Papa, né? Um Papa, um bispo supremo, ele que dava ordem em tudo. Não, existia, cada igreja tinha o seu bispo, né? E quando eles queriam tomar alguma diretriz, eles formavam concílios, né? E nesses concílios, eles votavam, faziam normas e voltavam. E tinha que ser com o apoio da maioria. E assim eram feitas as diretrizes. Não existia um papa que tomava decisões e ditava qualquer regra. Era assim que era feito naquela época. Então, por isso, muitas igrejas não aceitaram o sábado, não aceitavam o domingo, guardavam o sábado. No entanto, as igrejas de Alexandria, que eram igrejas mais influenciadas pelo a filosofia grega, as igrejas romanas, que também foram influenciadas, querendo o apoio de Roma, adotaram o domingo como dia de guarda em memória à ressurreição de Cristo. Então, quando Constantino se aliou, ele quis fazer valer essa questão do domingo ser visto como dia de guarda. Por quê? Porque os pagãos também viam o domingo como um dia santo, o dia do dia solis, que como a gente viu semana passada. Então, o que ele fez? Ele chegou e e fez um edito civil. Civil o quê? Uma lei civil onde era proibido transgredir o domingo, que o domingo seria dia sagrado e todo mundo era obrigado a guardar o domingo. Ele marcou esse edito. O que a igreja, e ele se aliou à igreja, e ele falou que ele se uniu com a igreja, o dirigente da igreja de Roma, e que isso deveria ser espalhado por todas as outras igrejas, e foi a partir daí que essa comissão começou a acontecer dentro da igreja. E como Roma, a igreja de Roma, cristã, agora tinha o apoio do Estado, e Roma dominava todos os territórios, as outras igrejas começaram a ceder por medo de perseguição, porque agora ceder à igreja, a própria igreja, por medo de perseguição. Então, houve um concílio de Laodiceia, como a gente viu semana passada, vou até voltar ele aqui, né? Tá no slide.
Aqui, ó, esse concílio de Laodiceia, no ano 364, e, e eles tiveram uma votação, né? E essa votação, uma boa parte votou a favor, por quê? Por medo de Roma, porque agora a Igreja de Roma vinha respaldada pelo Império Romano. E quem era doido de enfrentar ali agora? Então, agora todos os cristãos devem guardar o domingo, o primeiro dia da semana, em substituição do sábado, porque Cristo começou a criar o mundo no primeiro dia da semana e porque ele ressuscitou nesse dia. Então, nesse concílio foi feita uma obrigatoriedade para as igrejas passarem a guardar o sábado. Muitas igrejas confrontaram essa ideia ainda no Império Romano pagão. Nós ainda estamos na fase do Império Romano pagão. Muitas igrejas confrontaram esse edito do Concílio de Laodiceia, não aceitaram esse edito do Concílio de Laodiceia, mas pouco a pouco elas foram sendo obrigadas a ceder a esse edito de Laodiceia. O tempo foi passando e muitos cristãos ainda rejeitavam essa ideia da guarda do domingo como dia do Senhor, em substituição do sábado. E prestem atenção o que aconteceu. Nós já estamos no final do Império Romano, já quando ele já vai começando a decair, em queda, né? Os impérios bárbaros já começam a dar muitas dores de cabeça para o Império Romano, por volta do século V, né? Já começa a dar muita dor de cabeça, entre o século IV e o século V, já começa a dar muita dor de cabeça para o Império Romano, né? Já começam a derribar já o Império Romano. E o que acontece? Os bispos de Roma, né, fazem o quê? Eles criam uma pseudo-carta de Jesus. Diz que os monges que ficavam no monastério, eles criavam muitos pseudas cartas, pseudos livros apócrifos, né? Então, essa carta, essa pseudo-carta foi criada. E narra a história que o padre estava dentro da igreja rezando a sua missa, então, de repente, ele vê uma carta descendo, e é Pedro, vindo do céu, dizendo que estava trazendo uma carta de Jesus. E o que continha na carta de Jesus, vou ler para vocês. Diz assim, ó, Nosso Senhor Deus e Salvador, que foi enviado à antiga cidade de Roma, ao tempo do santo apóstolo e príncipe apóstolo Pedro, esta carta ficou suspensa no meio do templo, no santuário. Mas Pedro, grande apóstolo do Senhor, apareceu em sonhos diante do bispo de Roma e disse-lhe, Levanta, bispo, e olha a carta. E depois de convocar todo o clero das igrejas, e os sacerdotes, e os monges, e os chefes, e os homens e mulheres e crianças, depois abriu-a e encontrou escrito o que se segue. O que estava escrito na carta? Vede e considerai, filhos dos homens, que vos entreguei o dia santo do domingo, mas vós não haveis apreciado nem guardado. Então enviei nações bárbaras, as quais derramarão vosso sangue, e operarei coisas terríveis em grande quantidade. Veja só. Então, eles pelejaram muito para poder instituir a guarda do domingo. Como não encontrava respaldo bíblico para poder apoiar isso, eles criaram uma pseudo-carta para poder reforçar a ideia de que o domingo era o dia do Senhor. E essa carta hoje se encontra anexada junto aos livros apócrifos, muitos livros apócrifos criados pela Igreja Católica também, e outros livros mais apócrifos, né? Você pode até procurar, ela está lá. Então, o que nós podemos perceber é que, então, Satanás ele se introduziu, e quando ele viu que a perseguição não estava sendo suficiente para poder fazer os cristãos desistir de Cristo, então o que ele faz? Ele cria a paz, a falsa paz, um momento de paz, e agora a estratégia dele é entrar dentro, se infiltrar dentro da igreja e começar a disseminar pequenos venenos de heresias, pequenas doutrinas, e que isso ia aumentando, doutrinas e espírito de intolerância dentro do meio do povo, para desviar o povo da verdade.
é o fermento, né, do Davi, introduziu o fermento da idolatria para a igreja e continuou a sua obra funesta. Então, essas coisas foram fazendo o quê? Que a igreja fosse se apostatando da verdade. Vou passar aqui para a nossa irmã Evelyn. Pode falar, Evelyn. Seu microfone está fechado. Boa noite. Você estava falando, Cláudia, sobre tudo que aconteceu no passado, que muitas coisas eu não sabia. Inclusive, essa carta me deixou, assim, perplexa, horrorizada, né? De eles terem a capacidade de se deixar usar por Satanás a tal ponto de inventar uma mentira dessa só para conseguir o que eles queriam, é realmente algo maligno. E tudo o que aconteceu, se a gente for avaliar, está fazendo analogia com o que está acontecendo hoje, porque a história ela se repete, né? As doutrinas erradas estão entrando na igreja, o mundo está entrando na igreja, né? As idolatrias, as coisas disfarçadas, então estão entrando na igreja, a gente está vendo tudo isso acontecer e a gente vai ver também a perseguição. E essa carta foi escrita na época, né? Inclusive o Papa ele se denomina como o agente de Deus aqui na Terra. Ele diz que é Jesus na Terra, ou seja, ele diz que é o Espírito Santo indiretamente, né? Porque é o Espírito Santo que é Jesus na Terra, quem é ele? Mas enfim, essa carta foi escrita no passado, essa grande mentira que Satanás levantou, e agora a gente vai comparando com o passado, a gente vê que Satanás ele vai vir, né, disfarçado, dizendo que é Jesus que veio à Terra e tudo mais. Então, a história se repete, só que de uma forma diferente e um engano para a nossa época, né? Porque se fosse uma carta, hoje em dia ninguém acreditaria. Mas naquela época, como o povo era leigo, acreditou. Então, Satanás ele usou o engano certinho no tempo necessário. E agora ele vai usar um engano maior, que é trazer o próprio Satanás assim se fazendo de Jesus. Coisa horrorosa, gente. A gente tem que estar realmente muito desperto, né? Porque os enganos são assim absurdos. Verdade. Obrigado, Evelyn. Nosso irmão Matusalém agora. Microfone tá... Boa noite. Eu acho que está dando para me ouvir, todo mundo aí? Tá sim, tá dando para ouvir. Boa noite, feliz sábado. Meus irmãos, hoje a gente está com um grupo bem reduzido de 6 participantes. O assunto ele é tão importante que muitas das vezes a gente vai ficar distante, inclusive, desse bate-papo desse canal. E a gente tem que começar a espalhar essa informação. Eu acho que eu sou um dos que entendo que assuntos como esse têm que ser debatidos dentro da igreja com muita força. Primeiro porque essa estratégia, como disse a Evelyn agora há pouco, ela já está acontecendo. E o erro do passado foi que as pessoas se apegavam a homens, se apegaram ao Papa, conduzindo ele a um patamar que não é dele, a um lugar em que ele não está, em que não pertence. Bom, mas independente disso, vamos voltar um pouco para a nossa realidade hoje. Quem são os nossos papas? A gente tem que perguntar isso para a gente todos os dias. Quem é que a gente coloca em um pedestal a ponto de ser chamado de Papa, ou até colocando no lugar do próprio Jesus Cristo? Aí você, Matusalém, que absurdo você está falando. Não, eu vou explicar agora. Porque muitas das vezes a decisão de alguns homens aqui na Terra, ou dentro da nossa própria igreja, ou na nossa condução da vida, ele toma uma decisão e parece que a gente tem que seguir. E sendo que a luz da Escritura está nos dizendo. A Bíblia nos diz todos os dias que a gente precisa estudá-la. O Espírito de profecia está aí nos advertindo de tudo que está acontecendo. E eu não sei por que cargas d'água que tem, em que às vezes a gente se deixa envolver porque eu quero usar uma saia mais curta. Ah, porque eu quero botar agora uma tatuagem, uma pinche aqui, um pince, melhor dizendo, e eu quero ir para a igreja assim, desse jeito, porque eu acho bonito. Esse é o momento tão difícil da nossa era. Esse é um momento tão real que nós vamos viver, que não dá mais tempo da gente ficar lidando com pensamentos humanos. É seguir a Cristo, sem sombra de dúvida, porque não há outro caminho, sabe, Cláudia? Eu fiquei muito tempo distante, me comprometer a estar mais presente aqui no grupo. Eu acho que eu estou 1 mês ou 40 dias longe daqui, mas por conta de algumas mudanças que aconteceram na minha vida, mas eu confesso que
essa conversa dessa semana, Cláudia, com a gente, foi o start. Eu disse, Que poxa, bom. eu cobrei tanto, por que por que eu deixei isso acontecer? Mas foi necessário aquela conversa para que eu pudesse refletir da importância que é para mim. E eu tenho certeza que é para os outros também. Então, a gente Amém. precisa desenvolver isso e passar o link, assim como a gente distribui links quando a gente acha algo engraçado para os amigos, está na hora da gente começar a distribuir os links para os outros também. Começar a pegar o link da nossa live aqui Verdade, e distribuir. verdade, A gente pega, muitas das vezes, sabe o quê? Lista de transmissão e coloca aí bom dia para todo mundo. É inacreditável, verdade. inclusive para os nossos irmãos da igreja. Eu acho que agora a gente tem que começar a ter um compromisso durante a semana de colocar nos jovens da nossa igreja. Nós temos um grupo, se você não tem aí o seu pequeno grupo, se você se sente assim, porque a gente não vai tirar as pessoas dos pequenos grupos do fortalecimento da base da igreja. Mas, por exemplo, eu chego mais ou menos todas as sextas-feiras, quando eu chego do trabalho, eu chego por volta de meio-dia. Então, eu não vou. Meu pequeno grupo é aqui, eu já disse isso. Meu pequeno grupo é aqui e eu me sinto muito feliz em estar aqui. Está na hora da gente começar a se reunir, ter reuniões administrativas. Desculpe, a gente está fugindo um pouco do assunto, mas um assunto como esse não pode deixar de não ser debatido na igreja. Verdade. E com as pessoas de modo geral. Ou seja, alguns vão se incomodar, outros vai doer, vai incomodar, mas é assim mesmo, a vida cristã, a vida toda incomodou alguns. A gente não pode deixar um assunto como esse ficar para trás. E a gente está ouvindo muitos como Papa sermões, e sendo que o momento profético é outro. Está na hora da gente crescer o grupo, fortalecer todo mundo que está aqui dentro. A Evelyn agora, eu acho que é a primeira vez que eu vejo a Evelyn no grupo agora, para a gente trabalhar com muito entusiasmo, com muita vontade, para fazer a coisa acontecer. Porque 7 pessoas no grupo agora. A gente tem que aumentar isso em nome de Jesus, e a gente está com 30, 50 pessoas e fazer dessa live aqui um grande reforço espiritual para nossas vidas. Amém. E olha, eu reforçando isso que você falou aí, eu estava pensando aqui comigo, por que os pequeno grupo não é pequeno grupo de estudar profecia? É o que deveria ser nas igrejas, não era? De verdade, agora mesmo o Kézia está fazendo tipo um awake físico lá na igreja, né? E está estudando sobre as profecias de Daniel. Depois que terminar, talvez vão estar entrando nas profecias de Apocalipse. Gente, é isso que a gente tem que estar estudando nos últimos tempos. Não, a Bíblia fala bem claro, não desprezeis as profecias. E muita gente não gosta de falar de profecia, porque acha que isso vai causar-lhe medo, vai lhe causar terror, mas não é isso, gente. Lá está falando sobre Cristo. Cristo é o tema central das profecias. Como Cristo tem feito para salvar-nos, entendeu? Cristo também está nos orientando que as coisas que vão acontecer para que a gente fique preparado, como é que a gente tem que estar se preparando para esses tempos do fim. Então, a gente não pode estar adormecido. Nós temos aqui as nossas sextas-feiras, né, esse encontro aqui para estudar a palavra de Deus. Todos nós estamos aqui para aprender. Eu também estou aqui para aprender. Como eu falei aqui no início, infelizmente, Gelson não pôde estar aqui hoje, porque ele está em viagem, está na estrada, tá? Eu peço até vocês que orem por ele, pela viagem dele, para que corra tudo bem, tá? Mas ele vai estar com a gente, se Deus permitir, na próxima semana. Mas a gente sempre está aqui disponível para poder estar estudando junto, porque a gente sabe que esse tempo é urgente. A gente não tem tempo para poder E, gastar com outras Cláudia, coisas. eu estou com a mão levantada ainda. Pode Mas continuar assim, falando. olha, gente, eu não sei quantas, são 7 participantes. Eu tenho certeza que a gente, sexta-feira que vem, a gente consegue dobrar. Cada um convida um, vai dar Exato, 14. verdade. E na próxima sexta-feira a gente incentiva. Agora fazer um debate amplo, forte, com participação de todos aqui, certo? Mas E nós assim, estamos estudando um assunto muito pertinente, velho, porque esse assunto que a gente está estudando agora envolve história, envolve Bíblia, envolve profecia. A gente vai estar mostrando que a Bíblia vem sendo respaldada pela história o tempo todo, entendeu? Estamos trazendo documentos, mostrando para tudo aqui. Então, isso é muito interessante que todo mundo se empolgue nesse trabalho, porque isso não é um projeto só meu, de Matusalém, de Joelson, isso é um projeto de todos nós que estamos participando aqui. e um Muita gente detalhe, precisa saber, né?
E um detalhe, não vamos deixar acabar, não. Vamos trabalhar nisso. Vamos. Vamos incentivar. Desculpe, gente, está quebrando o protocolo do assunto, mas é importante. Se sinta você que está aí, os membros que estão na live agora, estão com a gente no grupo. Vamos para cima. Vamos para cima. E semana que vem, vamos montar um compromisso, cada um trazer um. Eu acho É que isso se todo aí. mundo levantar a mãozinha aí, dizendo sim, eu acho que já seria um voto, viu? A minha já está Verdade. lá, eu já estou me comprometendo. Quero saber quem são os próximos a se Eu também comprometer. estou. Trazendo meus povos. Toda semana eu convido, né? Eu vou chamando o povo. Quem quer vir, venha. Não, mas aí às vezes é importante um feedback, sabe? Uma conversa direta, olha. É, Tem um grupo que funciona dessa forma, é um debate eu amplo, explico. estudando sobre as Uhum. profecias, etc. Aí fica mais fácil. A Evelyn já se comprometeu, coisa bacana, amém, em nome de Jesus. Já tem um voto, olha, tem duas pessoas. Muito Juliana bem. também, olha. Já trouxe três, olha, glória a Ó, que Deus, bom. evangelista. Amém. Amém. Juliana sempre está trazendo gente para cá também. Evelyn também. Aí, ó. Tá bom, vamos continuar nosso estudo, né? Então, aqui ainda falando sobre a igreja na sua fase da igreja imperial, quando já estava terminando essa fase imperial, os bárbaros já estavam invadindo Roma, né? Os territórios de Roma e dominando os territórios de Roma, usaram essa pseudo-carta para dizer que essas invasões bárbaras é um castigo porque as igrejas não adotaram o domingo como dia de guarda, ainda estavam guardando o sábado, por isso que eles fizeram essa estratégia, porque as igrejas não queriam ceder na guarda do sábado, as demais igrejas, né? Nem mesmo com a imposição de Roma imperial, elas estavam cedendo. Mas o tempo foi passando, Roma caiu, Roma imperial caiu, mas antes de Roma imperial cair, ela criou uma estratégia. Ela se dividiu em dois impérios, o Império Oriental e o Império Ocidental. O Império Oriental ficava em Constantinopla, que foi uma cidade criada por Constantino. Então, ficou a sede do Império ficou lá. E a outra sede do Império ficou cá em Roma. Roma é o Império Ocidental e Constantinopla é o Império Oriental. E com a invasão dos bárbaros, os bárbaros invadiram Roma Ocidental, que ficava na Itália, né? Invadiram a Itália e conseguiram derrubar o Império Romano. E nessa derrubada os reinos bárbaros derrubaram, eles conseguiram se estabelecer, tomaram os territórios da época do Império Ocidental, né? E se estabeleceram na época do Império Ocidental. E o que aconteceu? A igreja cristã, ela já prevendo essa invasão bárbara, ela teve uma grande estratégia. O que ela fez? Como ela sempre foi uma igreja muito missionária, ela já tinha conseguido, como fala, adentrar na maioria dessas tribos bárbaras. E muitas dessas tribos começaram a se converter. E aqui diz que surgiram os reinos bárbaros, povos de costumes, guerreiros e agrários. O principal rei bárbaro foi Carlos Magno, rei dos francos, que conseguiu unificar todos os povos sobre seu domínio. E foi Carlos Magno que casou com a mulher que era cristã, da Igreja Católica. E essa mulher muito lhe convenceu, ele acabou batizando e se tornando católico. No que ele se tornou católico, ele deu agora muita autoridade à Igreja Católica e oficializou ela como Igreja do Reino. Assim sucessivamente, outros reinos bárbaros foram fazendo, né? Alguns reinos bárbaros foram fazendo, exceto 3 reinos que correspondem aos 10. Ó, nós estamos falando dos 10 chifres, né? Agora nós entramos na fase dos 10 chifres. Lembra que nós falamos sobre que nós estávamos na fase de Roma imperial, que correspondia às pernas da estátua, as pernas de ferro, e ao grande monstro. Mas esse grande monstro ele tinha 10 chifres, e a estátua também tinha 2 pés, né, com 10 dedos. E esses dedos e pés eram misturados com barro e ferro, né? E também esses chifres eram 10 chifres. E agora nós estamos nessa fase. Que fase? A fase do reino dos chifres, que
cada chifre corresponde a um reino. E esses chifres correspondem aos reinos bárbaros. Aqui eu posso dizer para vocês, ó, mas a profecia não acaba por aqui. Os profetas vê seguir 10 chifres da cabeça do quarto animal. Daniel 7, verso 7. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão, ou reinos, que se levantarão daquele mesmo reino. Que mesmo reino? De Roma. Lembra-se dos 10 dedos dos pés da estátua de Daniel 2? Enquanto as 4 bestas feras simbolizavam grandes potências, os chifres simbolizam nações menores, que sairiam do Império Romano. Essas nações surgiram dentro do Império Romano, porque eram reinos bárbaros. E quem eram esses reinos bárbaros? Aqui eu vou falar para vocês, cada reino. Tinha os francos, que depois se tornaram a França. Os alamanes, que se tornaram a Alemanha. Os anglo-saxões, que se tornaram a Inglaterra. Os lombardos, que se tornaram a Itália. Os burgundios, que se tornaram a Suíça. Os suevos, que se tornaram Portugal. Os visigordos, que se tornaram a Espanha. Os 3 últimos reinos foram aqueles reinos que a palavra de Deus fala que 3 chifres caíram. São os ostrogordos, os vândalos e os érulos. Agora, por que eles caíram? Caíram porque eles não compactuaram com a ideologia da Igreja Católica. Eles eram arianos. Embora eles acreditavam em Cristo e em Deus, eles não acreditavam que Cristo era Deus, nem acreditavam na ação do Espírito Santo. Eles acreditavam que Deus era absoluto, era único, era indivisível e invisível, e não se podia ver, né? E que Jesus era o Filho de Deus, mas não era como Deus, e nem era igual a Deus, e nem o Espírito Santo era igual a Deus, e que Deus era único. Eles eram chamados de arianos por pensarem assim, né? Então, o que aconteceu? Como eles não se uniram à Igreja Católica, devido a este pensamento, que nós sabemos que Cristo realmente é o Filho de Deus, né? Eu não vou entrar nesse mérito agora, porque nós estamos estudando outro assunto, mas o que aconteceu? O Império, em Roma Papal, ela já tinha agora apoio da maioria das tribos, né? E também tinha apoio de Roma. Lembra que Roma ainda existia a Roma Oriental. Quem era o imperador de Roma Oriental? Era Justiniano, lá, né? Então, ele era o imperador de Roma Oriental. Ainda tinha as forças romanas lá, de Roma Oriental, para ajudar o Papa aqui. Além dos reinos bárbaros que também se unificaram, alguns reinos bárbaros que se unificaram à Igreja Católica e adotaram ela como a religião oficial de seus reinos. A profecia declara que 3 dos primeiros chifres que surgiram no Império Romano foram arrancados para ceder seus espaços para o chifre pequeno. As nações exterminadas foram os érulos, os vândalos e os ostrogordos. Então, esses reinos foram eliminados para dar lugar ao chifre pequeno, a ideologia, a religião do chifre pequeno. E quem foi que conseguiu esse feito? Aqui diz assim, os novos reinos converteram-se progressivamente ao catolicismo. Quem são os novos reinos? Reinos bárbaros. E aceitaram a autoridade da Igreja Católica. Com a ruptura da antiga unidade romana, a Igreja tornou-se única instituição universal europeia. A Igreja Católica se tornou a única igreja, a única religião vigente na época, a única ideia religiosa vigente na época, porque o paganismo já vinha desaparecido junto com a queda quando Constantino oficializou a Igreja Católica, ele praticamente foi extirpado o paganismo daquela época. Assim, estipado, assim, porque houve um secretismo, né, com a Igreja Católica e adotou muitas coisas, então, assim, a ideia do paganismo se dissipou. Então, agora, fora o arianismo com esses 3 chifres, então, depois que eles são destruídos, agora fica a Igreja Católica com a sua única filosofia naquela época, né, nessa região que imperava. E o que acontece? Justiniano, né, o que ele faz? Ele dá agora, no ano 538, ele... lembra que eu falei para vocês que antes a igreja cristã não tinha um bispo máximo, um papa. Cada bispo de sua igreja se reunia em concílios e faziam as decisões. Essa ideia de uma supremacia papal
foi surgindo dentro da igreja. E essa ideia era de que o bispo de Roma é que deveria ser o Papa Supremo. Mas a maioria dos irmãos da igreja, naquela época, não concordavam com essa ideia dessa supremacia papal. Mas quando Justiniano subiu ao poder de Roma imperial, e a maioria de todos os povos aceitaram a religião católica como cristã, todos os reinos que a oriental dominava e todos os reinos que os reinos bárbaros dominavam, adotaram a religião católica como cristã. Justiniano viu uma sacada. Ele falou assim: se nós tivermos um líder, entendeu? Vai poder ter um melhor controle sobre tudo isso. Um líder religioso, teremos um melhor controle. Então, o que ele faz? No ano 538, ele institui que o Papa será agora o cabeça de todas as religiões. Todos seriam submetidos às ordens do Papa. Ele decidiria, não haveria mais essa questão de concílio, decisão de concílio agora, ele decidia todas as coisas. Ele era o cabeça. O que ele dissesse agora é verdade ou mentira. E quem não seguisse o que ele falou seria, portanto, morto. E a partir daí também criou-se a teoria de que todo rei que subisse no trono, ele precisava antes receber a bênção papal, porque para mostrar que aquele rei ele foi constituído por Deus e por isso ele precisava ser abençoado por Deus. Então, aqui mostra uma figura de que todos os reis precisavam receber essa bênção e todos os reis começaram a se submeter à Igreja Católica através dessas imposições. Alguém quer falar alguma coisa antes de eu passar para essa próxima página aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Por mim, pode seguir, Cláudio. Posso seguir? Tá bom. Só para não ficar cansativo. Então, olha o que o grande conflito fala. Quando a igreja primitiva se corrompeu em razão do afastamento da simplicidade do evangelho e a aceitação de ritos e costumes pagãos, ela perdeu o espírito e o poder de Deus. E, a fim de controlar a consciência do povo, buscou apoio do poder secular. O resultado dessa atitude foi o papado, uma igreja que controlava o poder e o Estado, e o empregava para fornecer suas próprias finalidades, especialmente a punição da heresia. Isso está lá no Grande Conflito. No edito de Justiniano, no ano 538, o edito permitia condenar até com a pena de morte os que não respeitassem os ensinos do bispo de Roma. A partir do ano 538, deu início a uma profecia bíblica que se chamava a profecia dos 1.260 anos ou 42 meses, que a gente chama assim, de um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, que era a perseguição dos santos, entendeu? A partir daí agora o Papa tinha autoridade de rei, né? E quem não se convertesse à Igreja Católica poderia ser condenado à pena de morte. E ele não poupou esforços para tornar real essa autoridade dele. Então, o imperador Justiniano enviou uma carta ao bispo de Roma em que sujeitava a ele todos os sacerdotes do Oriente, desde Constantinopla, e considerava o bispo de Roma como cabeça de todas as santas igrejas. Mas as profissões desse decreto não puderam ser efetuadas imediatamente, pois Roma e Itália estavam dominadas pelos ostrogordos. E foi quando derrubou os ostrogordos, no ano 538, e aí agora pôde se executar completamente nesse edito de Justiniano, no ano 538. E em 538 dá-se início à perseguição dos 1.260 anos. Até aí vocês estão compreendendo? Estão compreendendo? Nós já estamos aqui na fase de Roma papal, tá? Então, em 998, institui-se o Dia dos Mortos. Aí já vai começando as degradações. Aqui mostra as datas detalhadas das degradações que vão acontecendo. É proibida a leitura da Bíblia. Por isso é chamada essa época da Idade das Trevas. Preste bem atenção. A Bíblia fala o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia era luz, é a luz para os nossos caminhos. É a que conduz e nos mostra onde devemos ir. Mas sem a Bíblia, o homem fica em completa escuridão. A Idade Média foi proibida a leitura da Bíblia.
antes disso, as igrejas tinham os seus escritos e ensinavam os seus adeptos os escritos. Por isso era tão rejeitado a guarda do domingo e tantas outras heresias mais. E houve guerras por causa disso. Mas no momento que o Papa consegue o controle e o poder, ele detém, ele esconde essa leitura da Bíblia e agora reserva-se somente a ele alguns poucos clérigos que têm o direito de poder interpretar a Bíblia. E as missas passam a ser agora celebradas em uma língua desconhecida, que poucas pessoas conheciam. E agora você vê, eles não têm acesso à palavra de Deus, eles não mal sabem o que os padres ficam falando lá, porque eles falam numa língua estranha, que eles não fazem ideia do que eles estão falando lá. Então, as pessoas começaram a ficar em trevas morais, trevas espirituais, sem conhecimento e sem entendimento de nada. E com tamanha escuridão de conhecimento, o que surge? Só as crendices. Eles começam a introduzir crendices, as pessoas começam a acreditar em crendices, superstições, entendeu? Naquela época era um absurdo, a Igreja Católica pregava que uma pessoa que era canhota era uma pessoa amaldiçoada. Onde está isso na Bíblia? Não tinha como comprovar isso. Eles só tinham eles para poder explicar-lhes as coisas, e eles acreditavam em tudo do que eles falavam. Alguém quer falar alguma coisa? Na verdade, eu queria fazer uma pergunta. É porque eu estudei pedagogia e muito se falava a respeito das crenças da época sobre crianças que nasciam com necessidades especiais, que eram amaldiçoadas, que era culpa do pai, que cometeu algum pecado, e aí essas crianças nasciam especiais porque eram amaldiçoadas, né? Toda deficiência, e tinha muitas culturas, até também alguns índios, né? Tinham suas culturas, matavam essas crianças e enterravam, às vezes, viva, e muitos tinham uma roda de expostos lá que eles abandonavam muitas crianças também. Eu não sei se essas culturas teriam a ver com algumas crendices que a Igreja Católica colocou na mente das pessoas, teria a ver? Será? Sim, muitas crendices passaram a surgir, muito, não está vendo eu te falar que eles falavam que uma pessoa só por nascer canhota era uma pessoa amaldiçoada, entendeu? A pessoa por escrever com a mão esquerda em vez de escrever com a mão direita era uma pessoa amaldiçoada. Então, assim, muitas crendices vieram de lá e não tinha como as pessoas contestar aquilo, porque elas nem sabiam o que era verdade, porque eles não tinham acesso à Bíblia. A Bíblia não era um material acesso. Quem deveria ensinar-lhes, que eram os padres, eles não ensinavam, porque nem mesmo eles tinham acesso. Você sabia que nem mesmo os padres tinham acesso à Bíblia? A Bíblia era só pelo alto escalão que tinha acesso. Os padres ensinavam aqui, os padres ensinavam aquilo que estava no catecismo, aquilo que era ensinado pelo alto escalão, aquilo que o alto escalão lhes dava, lhes mandava. Então, todas as crendices eram repassadas. Para você ter ideia, você vai ver na história, lá no Grande Conflito, João Hus, Lutero, todos eles pagavam indulgência. Por que eles pagavam indulgência? Porque eles não sabiam, eles não tinham acesso à Bíblia. Só depois que eles passaram a ter acesso à Bíblia e ao conhecimento da palavra de Deus, é que eles começaram a ver que aquilo tudo não tinha lógica, aquilo, né? Não fazia sentido nenhum nada daquilo. E por falar em João Hus, olha o que a notinha fala aqui, que a gente ainda não vai entrar na história dele aqui agora, mas um pouco antes da história de João Hus. Antes dos dias de João Hus, houve na Boêmia, lá na Tchecoslováquia, homens que se levantaram para condenar abertamente a corrupção na igreja e a dissolução do povo. Seus trabalhos despertaram interesse que se estendeu largamente, suscitaram-se os temores da hierarquia, iniciou-se a perseguição contra os discípulos do Evangelho, compelidos a fazer seu culto nas florestas e montanhas, davam-lhes caça os soldados e muitos foram mortos. Depois de algum tempo, se decretou que todos os que se afastaram do culto romanos deviam ser queimados. Mas enquanto os cristãos rendiam a vida, olhando à frente para a vitória de sua causa, um dos que ensinava que a salvação só se encontra pela fé no Salvador crucificado, declarou ao morrer: a fúria dos inimigos da verdade agora prevalece contra nós. Mas não será para sempre. Levantar-se-á um dentre o povo comum, sem espada nem autoridade, e contra ele não poderão prevalecer.
O tempo de Lutero estava ainda muito distante, mas já se erguia alguém cujo testemunho contra Roma abalaria as nações. Quando ele fez essa profecia, aqui estava falando de Lutero. Antes de Hus, veio Wycliffe. Antes de João Wycliffe, veio os valdenses, que também eram homens que tinham um pouco da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não foi completamente apagada do mundo. Esses homens tinham. Muitos de nós já conhecemos a história dos valdenses, eles escreviam pequenos trechos da Bíblia, se espalharam pelo mundo e pregaram o evangelho, morreram, muitos foram mortos, muitos foram perseguidos, alguns se retrataram, outros permaneceram firmes até o fim. Depois veio John Wycliffe, que também pregou as verdades, esses homens que a gente acabou de ler, e por fim veio John Hus, né? Que também nós já conhecemos pela história, que deu a sua vida pelo ministério, né? Ele, Jerônimo, que deram a sua vida pelo ministério, e por fim veio Lutero, né? Que foi que realmente conseguiu dar início à reforma protestante. Alguém quer falar alguma coisa aqui? Hennigan? Alguém vai falar? Não vi sinalzinho não. Pode falar. Mais uma vez, fazendo analogia entre o passado e o presente, que vai ser futuro, né? Ainda, mas já está acontecendo. Antes, a Igreja Católica, ela tirou a Bíblia, né? Tirou o conhecimento e introduziu as mentiras na mente do povo, e aqueles que se opuseram, né? Para ter liberdade, porque antes os cristãos ou as pessoas que não tinham conhecimento e queriam seguir algo que não sabiam nem o que estava seguindo de fato, né? Seguir as indulgências, as pessoas, coitadas, tinham medo de ir para o inferno, então pagava indulgências, se pegava cinto e se agredia, fazia de tudo para tentar ter ali uma salvação que eles não sabiam que era possível alcançar com a graça de Cristo, não tinham conhecimento e eles eram oprimidos. Então, era baseado na opressão, e aqueles que ousavam se libertar e encontrar a palavra de Deus que liberta, eram assassinados por isso. Só que hoje, tudo que a gente fala hoje, que está na palavra de Deus, contrário à libertinagem que a gente encontra no mundo de hoje, é como se a gente fosse os opressores do passado. A gente está sendo visto hoje, aqueles que pregam a verdade, como opressores, como pessoas que estão tirando a liberdade do povo, tirando a liberdade de salvação. Ficam tudo que a gente fala, é como se a gente estivesse dizendo quem vai se salvar e quem vai se perder, algo do tipo. Então, assim, os católicos, eles eram os inimigos de fato, eles mataram as pessoas, eles fizeram misérias. Só que hoje a gente está sendo visto como os inimigos, e vai chegar um determinado tempo que a libertinagem vai estar tão grande como já está, e vai ficar pior, que quem se ousar a falar algo contra vai ser visto como opressor, como ruim. Eu estava vendo um menino falando sobre política, o que não tem nada a ver com o ministério aqui que a gente está estudando. Mas ele falou que hoje as pessoas que pensam diferente das pessoas libertinas são considerados como judeus foram considerados em sua época. Eles estão dizendo coisas do tipo que quem apoia tal político não pode ser considerado um ser humano. No momento que vai dizer assim, esse povo quer falar contra a homossexualidade, quer guardar um dia que ninguém está guardando, vai tirar a paz da humanidade, porque esse povo nem é humano para estar fazendo isso. Pode chegar nesse nível, vai chegar em vários níveis, às quais nós vamos ser perseguidos hoje vamos se dizer assim, pelo contrário do que os cristãos foram perseguidos. Os cristãos foram perseguidos porque descobriram a liberdade, que de fato existia. Mas hoje a gente vai ser perseguido por não concordar com o que eles chamam de liberdade atual, que na verdade é libertinagem, é uma coisa assim muito doida. Eu vou passar para a irmã Matusalém, mas antes de eu passar, eu gostaria de falar o seguinte. Para você que está aqui participando com a gente, você quiser fazer alguma pergunta, basta fazer esse sinalzinho da mão, tá? E a gente vai estar passando e liberando para você poder fazer alguma pergunta ou também fazer alguma contribuição e estar comentando aqui junto com a gente, tá bom? Pode falar, Matusalém. Olha, que já funcionou. Eu mandei o nosso link aí para o nosso René Jean. René, eu só estou esquecido da cidade onde você mora. Sei que é aqui na Bahia. É um amigo adventista,
mas que está aqui observando o grupo, né? Ele disse que está na cama dele, eu deveria ter avisado a ele antes. Está vendo, gente? Funciona. É isso aí. Funciona, tá? Funciona, é só a gente começar. Bom, é só aproveitando a oportunidade para começar a pensar em algo que já está acontecendo. A Evelyn falou que isso vai piorar, já tá aguerrido. É porque a gente está deixando de orar, está deixando de ter relacionamento com Deus, está deixando de ter aquele acompanhamento, mais preocupado com os prazeres desse mundo, e que a gente talvez não esteja notando o que está acontecendo já. Os ensaios que vêm acontecendo com muita frequência. Esses ensaios aí que foram citados por a Evelyn aí, é coisa que está praticamente ficando normal. Você não pode. Você quer ver, você que é pregador, que está aqui no grupo, por exemplo, você comece a pregar de forma dura, chamando o pecado pelo nome no púlpito, você é tirado da escala. Aí você, Matusalém, que absurdo é. A gente ouve histórias por aí. A gente ouve algumas histórias. Claro que existem alguns excessos. Mas eu falei no grupo, eu acho que ontem, já pensou se João Batista tivesse vivendo na nossa época? Ele seria brutalmente assassinado. Foi assassinado foi assassinado na época, lá como Evelyn disse, né, ontem no grupo, lá atrás. Imagine. E não tinha história de cordeirinho, não. Não tinha história de cordeirinho, não. Era pregando, era lutando. E na atualidade a coisa está pior. Meu Deus do céu, gente, o nosso momento agora é de uma busca constante por oração. Isso que nós estamos falando, e o que me deixa feliz demais, é que mesmo diante, a igreja tem não sei quantos milhões, maravilha, os milhões pelo mundo, mas Deus terá um pequeno povo remanescente. É um pequeno povo, sempre foi um pequeno povo, e não vai ser diferente agora. Diante do quantitativo, diante da multidão dos perdidos, nós somos um pequeno povo. E graças ao Espírito Santo que trabalha na nossa vida, que ainda existe dentro da igreja e até mesmo fora, porque o Espírito de profecia diz que a igreja é invisível, e aí a gente tem que tomar muito cuidado no trato, inclusive com muitos dos nossos irmãos que hoje não guardam sábado, que talvez estão sendo enganados, mas são fiéis, que quando a luz do Espírito Santo começar a trabalhar na vida dele, os olhos dele se abrirem, o que vai acontecer é um grande renovo. Tem gente saindo, tem gente chegando, as nossas igrejas estão sendo abarrotadas de gente, a igreja está começando a lotar de novo, a igreja Amém. Que era vazia, acredite no que eu estou dizendo, agora aqui, na minha região aqui, o pastor batizou, de dezembro até agora, mais de 150 pessoas em nossa cidade já tá apertando agora. É o segmento, oração, cuidado e ação de forma constante. Jesus está a portas. Quem nunca viu falar, minha gente? E aí eu vou perguntar aqui a vocês, que agora nos Estados Unidos existe uma seção preocupada em OVNI. Pelo amor de Deus, eles já declararam que existem seres de outro planeta. E olha o que a profecia está dizendo. Imagine como não será a manifestação satânica nos próximos dias, a fúria do inimigo para as próximas horas, para os próximos dias. Você está pensando que ele não quer derrubar essa live? Quer derrubar essa live. Ele está incomodado com essa live, ele está incomodado com a Cláudia, ele está incomodado com o Joelson, ele está incomodado com cada um que entra aqui agora. Vai ser assustador. E a gente tem que aproveitar, porque o tempo da internet vai acabar. Aí agora começou a complicar. Eu estou dizendo a vocês, pode ser até maluquice o que eu vou dizer. Mas a internet, ela tem dias contados. Acredite no que eu estou dizendo, para muitos aí vai soar. A nossa luta não vai ser pela internet, não. A nossa rua, você que está aqui agora, vai para o seu povoado, vai para a sua cidade, a luta vai ser na rua. A luta vai ser de casa em casa. Aquilo que diz o Espírito da profecia, saiam das grandes cidades, vá agora não longe o suficiente para que você não possa pregar e nem perto o suficiente para que você possa ser influenciado pelas coisas dessa vida. Então, o evangelho tem que ser pregado. E eu e você que está me acompanhando na live e que vai acompanhar depois, acredite, meu amigo, você que vai passar por aqui de repente e quem sabe o Espírito Santo
vai estar lhe orientando para que você clique nesse canal e você vai ver exatamente isso. O tempo chegou, o final, não tem jeito. A gente chega na igreja, muitas das vezes, sem vontade de orar, sem vontade de cantar. Está todo mundo lá no louvor, acompanhando, ninguém está louvando a igreja, louvando não a Deus, porque muitas das vezes em casa a gente não está fazendo. Então, esses dias que viveu Luz e Lutero e tantos outros, em cada momento da história, Deus deixou uma semente, Deus deixou remanescente. Só que agora é a guerra final. Agora o pau quebra. Agora você que está aí não tem meia conversa, não. Meu amigo, olha, Jesus está voltando. Você aceita ou não aceita? E agora o resto é com o Espírito Santo. Jesus quer fazer morada na sua vida e você vai passando, não vai dar tempo, não. O resto é com o Espírito Santo. Não tem, vai chegar o tempo que eu e você, que é soldado hoje, que não está fazendo hoje. Olha, Cláudia, tem mensagens que foram pregadas há 10 anos atrás. E de 10 anos atrás, o indivíduo nunca mais ouviu aquilo. E o Espírito Santo vai tocar. Você lembra que há 10 anos atrás, em janeiro de 1987, uma irmã lá na linha de trem disse isso e isso para você. O estalo vai acontecer na vida de muita gente. A oportunidade nós estamos tendo agora e acredite, o tempo está escasso, a gente não tem tempo mais para isso. E louvado seja Deus, porque tem um grupo como esse e temos 8 pessoas aqui, eram 9, mas temos 8 pessoas aqui remanescentes em busca de aprender e levar esse evangelho avante. Amém. Obrigado, Matusalém. Muito boa a sua contribuição. E é isso aí, meus irmãos. Preste bem atenção no que Matusalém falou e no que nós estamos mostrando aqui sobre os nossos antepassados da igreja primitiva, da época da Idade Média também. Esses homens, eles não tinham medo de confrontar as heresias e as corrupções daquela época. Eles faziam isso sobre pena de morte. Muitas vezes, hoje, eu estava até lendo esses dias no livro de Ezequiel, quando Deus chamou... Cláudia, pode só um falar, minuto, só para fazer o registro. pode O falar. Renê é da cidade de Uauá, perto de Juazeiro. Só para a gente Prazer, Renê. ver, aí funciona o negócio. E ele Funciona. até, ele até mandou uma mensagem aqui muito interessante, que eu gostaria de ler aqui, ó. Por Ele botou favor. aqui, ó. Nós, adventistas, precisamos subir no Monte Carmelo e se encontrar com Deus de Elias, pois ele é o Deus verdadeiro que vai nos dar força para reparar as brechas. Forte, né? Deus, nós precisamos subir o Monte Carmelo para se encontrar com Deus. E essa é a verdade, meus irmãos. Olha, nos tempos passados, nossos irmãos enfrentaram agruras pela verdade. Naquela época, protestar contra a corrupção e a dissolução das coisas erradas que estavam acontecendo era decretar suas próprias mortes. Veja que eles tinham que fugir para as montanhas, para as florestas, para poder cultuar a Deus e poder até mesmo fazer de lá suas moradias, porque estavam protestando e falando a verdade. Hoje, nós temos medo de falar a verdade para não se tornar inconvenientes, entendeu? Por medo de perder a afeição alheia. Estava lendo esses dias no livro de Ezequiel, quando Deus fez convocando Ezequiel para ser o seu profeta, ele falou assim: eu vou lhe enviar no meio de um povo rebelde e obstinado, não são bons de ouvido, são rebeldes, não vão te ouvir. E vou lhe mandar falar algumas coisas, mandar uma mensagem através de você para falar com eles, mas eles são muito rebeldes. Talvez eles não deem ouvidos ao que vou falar, mas você vai lá e vai falar. Saiba que quando você falar, eles não vão lhe receber muito bem. Poderão se levantar contra você, lhe injuriar e todas essas coisas mais, mas não tenha medo, porque você está falando pela boca do Senhor, é o Senhor que está mandando você falar. Então, Deus fez toda essa recomendação a Ezequiel, que ele não temesse, porque ele ia estar sozinho, ele não ia ser bem visto, entendeu? Ele não ia ser bem aclamado, entendeu? As palavras que ele tinha para falar não eram palavras convenientes, que faziam as pessoas gostar de ouvir. A maioria ia achar aquilo muito ruim, entendeu? Mas aquilo era o assim diz o Senhor, e tinha que ser dito. Às vezes eu fico tento me colocar no lugar do profeta, e eu falo assim, missão difícil, viu, velho?
porque a gente já teme, muitas vezes, ter coragem de falar algumas coisas, porque as pessoas ficam, como é que fala, chateadas com a gente, né? Por causa de algumas pequenas coisas, e a gente já sente isso, porque a gente já sente isso na pele, porque a gente não queria, porque mesmo que a gente fale com todo cuidado, mas a gente perde a afeição das pessoas, e a gente já sente isso, fala, por que eu não fiquei calada? Se eu tivesse ficado calada, talvez isso não teria acontecido, fulano estaria bem comigo e tal, aquela coisa toda. E a gente sente isso só para não perder a afeição. E aí aqueles homens faziam isso e perdiam a vida, entendeu? E nós, hoje, queremos ficar bem com todo mundo, entendeu? E por isso não temos coragem de falar certas coisas. É óbvio que nós devemos falar com amor, não é falar com grosseria, é falar com amor, mas tem coisas que não pode ser deixada varrida para debaixo do tapete. Tem coisas que têm que ser ditas, entendeu? Tem coisas que precisam ser faladas. Se o povo tem acesso ao veneno, eles precisam também ter acesso ao antídoto, entendeu? Não só o veneno deve ficar aí sendo propagado e dito e falado e fazendo a cabeça de milhares. O antídoto tem que vir, entendeu? A verdade tem que vir para contrapor o erro. Então, esses homens, enquanto Roma vivia divulgando erros, levando as pessoas a pensarem, a sentir até ódio de Deus por causa das coisas que eles não conseguiam mais manter, né? Aquele tipo de fé. E aqueles homens que conheciam a verdade, eles falam, não concitamos mais em ficar calados, não dá mais para ficar calado. Mas sabemos que, ao abrirmos nossa boca, estaremos botando nosso pescoço a prêmio, mas não dá mais para ficar calado, entendeu? Não dá mais para ver pessoas se afundando ao erro, entendeu? E, queridos irmãos, chegará o nosso tempo, já é esse tempo, mas chegará o nosso tempo que temos uma mensagem muito difícil de ser propagada, que é a tríplice mensagem, Angélica. Uma das partes dessa mensagem fala assim, ó, caiu Babilônia. Fala da marca da besta, quando isso não é uma mensagem conveniente, é uma mensagem conveniente. Entendeu? Dentro da nossa própria instituição, Ellen White fala que teremos que lidar com o espiritismo face a face, frente a frente. Isso se chama guerra de confronto. Verdade contra a heresia, contra o sofismo, entendeu? Devemos pedir o Espírito Santo de Deus, como o irmão falou, subir ao Monte Carmelo, pedir força a Deus para nos preparar por essa obra, porque ela não será uma obra fácil de se fazer. E você pode olhar pelos históricos de muitos profetas, que alguns caíram em depressão, né? Outros choraram, como foram Jeremias, né? Então, assim, nem sempre foi fácil essa vida de anunciar, anunciar as boas-vindas e o juízo que está para vir, né? E as verdades de Deus. Nem sempre foi algo fácil. Pode falar, Marcos. E aí serve como apelo, inclusive, para você, Cláudia. Eu vou falar diretamente a você. O desânimo vai existir sempre, mas a possibilidade de restauração, mesmo quando a gente está desanimado. Porque eu tenho certeza absoluta. Como é duro você estar aqui falando, às vezes 1 hora quase falando, e às vezes pouco comentam. E às vezes exige de você, mas o Espírito Santo está na frente de tudo. Não desista. O momento é, pelo contrário, é de avançar e não de retroceder. E aproveite essa palavra de Deus agora para a sua vida. Amém. Se o diabo está ali atacando, significa que você tá incomodando lá no inferno. Aí você, por que você está falando isso? Porque você está tirando jovens que poderiam estar no WhatsApp, batendo um papozinho, e tem 9 pessoas aqui na live com a gente, falando de dias difíceis, em que precisamos nos preparar. Então, precisamos de liderança, você, Joelson. Aliás, todos nós somos liderança aqui, porque contribuímos para este evangelho. Então, assim, a liderança, na verdade, é Jesus Cristo. Então, não vamos deixar isso para trás. Não vamos renunciar essa vontade que nós temos agora e deixar que o Espírito Santo comece a trabalhar nossas vidas e que a gente comece a orar um pelo outro aqui.
fazer a nossa corrente ou semana de oração, nossa vigília, se for possível, aqui online, movimentar, bater de frente mesmo, vamos para cima, porque eles estão com todo o fervor para nos atacar, então a gente precisa agora da armadura do céu, exatamente para contra-atacar. Mas de que forma? Tirando das fileiras deles, aqueles que eles acham que são soldados talentosos, e trazer para as fileiras do céu. Então, minha irmã, é para você essa palavra que eu estou dizendo. Amém. Não é hora de ficar batido. Eu sei que incomoda a crítica. Às vezes falou alguma coisa e o irmão, não concordo. Minha irmã, daqui para a porta da graça fechar, o que vai ter de gente, vamos falar da época bem antiga, o que vai ter de gente que vai ficar de mal da gente? Só Jesus. Eu estou falando bem no popular agora, que vai deixar de falar com você na igreja, que talvez você disse na lição da escola sabatina. Então eu lhe digo a você, em nome de Jesus, não desista, vamos continuar. Uma hora a oração vai ser atendida, uma hora o Espírito Santo vai agir, e a gente, de repente, glória, a gente vai ver nessa live 200, 300 e até 1000 pessoas. Amém. Quem atrai é o Espírito Santo. A gente continua aqui, um trabalho formiguinha, daqui a pouco vem 10, daqui a pouco vem 5, daqui a pouco está com 30, o trabalho não é seu nem meu, o trabalho é de Jesus. É verdade. Então, Jesus não falou que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele estaria? Pois é. E vou só dizer uma coisa para os 9 que estão aqui. Quando o Espírito Santo caiu no Pentecoste, eram só 12. Para 12 só faltam 3. Amém. Então, meus queridos irmãos, chegamos ao final do nosso estudo desta semana, tá? Ainda esse estudo prossegue, porque a gente ainda tem mais partes, né? Nós estamos só na segunda parte desse estudo. Semana que vem a gente continua na terceira parte desse estudo. Aguardamos por você, cada um de vocês. Aqui compareça conosco de novo. Chegou mais alguém, nem sei quem foi que chegou aqui. Deixa eu ver aqui. Quem chegou aí com a gente? iPhone de... Quem é iPhone? Está entrando. Quem é iPhone? Manuela. Feliz sábado, Manuela. Prazer. Oi, gente. Feliz sábado. Ô, Manuela, que Feliz bom ter você aqui com a gente. Tá vendo? Gente, fico muito feliz. Cheguei no finalzinho, mas na próxima eu participo. Tá vendo que se começar a espalhar o link, convidando pessoalmente, vai dar certo? Estou dizendo a você, vai dar certo. Vai dar Manu. certo, gente. Obrigada. Que bom ter você aqui, Manu, mas infelizmente você realmente chegou no final, a gente já está se despedindo aqui. Mas foi muito não bom tem ter nada você aqui com a gente. Tá? A gente vai deixar esse estudo de hoje, vai deixar filmado, eu vou mandar lá para o grupo, tá? Sim, eu vou assistir. Cláudia, e um detalhe, e a Evelyn já fez só propaganda. Essa é ungida, glória a Deus. Venha quente, minha irmã. Evelyn maravilhosa. Tá vendo? Eu quero uma amiga dessa. Então tá bom. Lê aí, Cláudia, o que o Jean disse aí para a gente fechar. Deixa eu ver aqui, o que ele falou. Jean. Precisamos nos lembrar dos 300. Exato, precisamos nos lembrar que Deus fez quando pegou o Gideão e seus 300 gaditas e deu a vitória contra os medianitas. É isso aí, irmão, verdade. De pouco a pouco a gente chega lá, né? O importante é o Deus que está com a gente, né? Para nos ajudar nessa batalha. Pois então, irmãos, a gente fica por aqui o nosso estudo dessa semana. Se Deus quiser e nos permitir, próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, às 8 horas da noite, nós estaremos aqui novamente estudando a terceira parte do título, Romanismo e Ecumenismo, tá bom? E aí, agora a gente vai fazer uma oração para encerrar. Eu vou convidar alguém aqui, deixa eu ver quem eu vou sortear aqui hoje para poder estar fazendo a oração com a gente, tá? Eu vou chamar a Manuela, que chegou aqui agora. Você quer fazer, Manuela, a oração com a gente? Eu prefiro deixar para a próxima. Então, quer Camila fazer a oração? Camila? Camila não está aí, então eu vou fazer a oração mesmo. Eu não vou fazer a oração. Vamos lá, gente? Vamos curvar nossas fontes para a gente falar com Deus? Querido Pai que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Senhor, estamos aqui reunidos, Senhor, pedindo a tua bênção, Pai.
Dispersa-nos, Senhor, agora para a nossa casa, Senhor, com a tua santa bênção, o teu Espírito Santo na nossa vida. Abençoe cada representante aqui, Senhor, que está neste grupo, Senhor, estudando, Pai. Também os que fazem parte do grupo do WhatsApp, Senhor, cada um, Senhor. Abençoa-os em nome de Jesus. Nos ajude, Senhor, a seguir fielmente as tuas palavras, Senhor, e que o Espírito Santo possa nos ensinar cada dia, Senhor, as tuas palavras e nos moldar e nos transformar conforme a tua santa e boa vontade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Meus queridos irmãos, não saiam agora da live para a gente poder tirar uma